Olá, galerinha do canal da Química, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, sem mais demora, eu já vou avisar para vocês que o assunto do nosso vídeo é a continuidade do movimento uniformemente variado. Mais especificamente, uma introdução ao tema de queda livre. Mas como assim continuidade, introdução? Já vou explicar o seguinte, eu já comecei a falar sobre o assunto de movimento uniformemente variado quando eu falei sobre aceleração. Então, quando eu dei as aulas sobre aceleração. Ah, professora, mas eu não vi nenhum vídeo sobre aceleração. Simples, eu vou deixar o link da playlist lá na descrição, tá? E nessa playlist vocês vão encontrar 4 aulas, vocês vão encontrar muitas aulas, mas vocês vão encontrar 4 aulas com um tema específico de aceleração. Nas últimas, eu já dou a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Então, é só você ir lá nessa nossa playlist que você vai encontrar as aulas de aceleração e vai encontrar esse assunto de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, entender essa diferença. Agora, hoje eu vou dar uma introdução ao tema de queda livre, mas por que uma introdução? Porque virão outros vídeos, tá? Sobre esse tema, é isso mesmo, galera, resoluções de exercícios, várias coisas, vários conteúdos. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ative o sininho da notificação, porque aí você vai ficar sabendo quando virão esses vídeos aí para o nosso canal. Beleza, galera? Então, presta atenção aí e bora lá pro vídeo de hoje. Bom, gente, então nessa semana a gente vai entrar então no assunto queda livre, tá? Então, ou seja, o que é isso aqui? Na verdade, ele continua no assunto de movimento uniformemente variado, só que com outra aceleração, e a gente já vai ver por que isso daí. Olha só, então aqui ó, ele diz o seguinte, quando um corpo nas proximidades da superfície da Terra movimenta-se apenas sob a ação da força gravitacional, dizemos que ela está em queda livre. Então, vamos supor que se eu pegar, por exemplo, aqui ó, uma caneta, estou com uma caneta na mão, então o que significa isso? Se eu soltar aqui ó, essa caneta, eu soltei só a caneta, certo? Eu não joguei. Eu soltei a caneta caiu, né? Ela se movimentou. O que fez ela se movimentar? Ué, o que fez essa caneta se movimentar é a ação da gravidade, ou seja, a força gravitacional. Então, ela se movimentou. Se ela se movimentou, gente, ela teve uma aceleração, certo? Nesse caso aqui, ó, quando a gente vai resolver problemas como esse, o que acontece? A gente vai desprezar a resistência do ar, porque a gente sabe que existe uma resistência do ar, né? Mas, e o movimento ele vai se dar com aceleração constante. Lembra o que é aceleração constante? Quando eu tenho a aceleração constante, significa que eu tenho um movimento uniformemente variado. Que aceleração constante é essa? Opa, é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É por isso que esse tipo de movimento de queda livre, também é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque eu estou falando de aceleração constante. Agora, quando eu deixo cair uma caneta, aliás, ela foi lá para baixo, depois eu vou ter um trabalho para pegar, quando eu deixo cair uma caneta, a máxima aceleração que ela tem é de 9,8. Ou seja, é uma aceleração constante. Tá? Se é uma aceleração constante, tudo que é aceleração constante é movimento uniformemente variado, que eu sempre tenho a aceleração. Lembra que eu resolvi para vocês lá na derivada, né? Uma das que a gente derivou que deu 6, né? Ou seja, ele mantinha uma aceleração sempre de 6 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso? Se não lembra, vai lá, retoma esse vídeo aí para vocês conseguirem fazer um link maior entre os assuntos. Então, ele mantinha, quando eu derivei, ele mantinha 6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, qualquer ponto que ele tiver, ele vai ter uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. É o que acontece no movimento de queda livre. Então, ó, vamos continuar aqui. Imagina que eu tenho, que você é esse cara aqui, ó, bonezinho, nananã. O que acontece? Você jogou uma bolinha para cima. Quando você joga a bolinha para cima, a gravidade ela age para baixo, né? Então, quando você joga a bola para cima, ela vai
vai chegar uma hora que ela vai parar e voltar, não é? Por que ela para e volta? Porque ela está desacelerando quando ela está subindo. E o que é desacelerar? Opa, é a aceleração negativa, né? Ou seja, ela vai estar desacelerando quando estiver subindo e vai estar acelerando quando estiver descendo, certo? Então, quando ela estiver descendo, ela vai ser 9,8. Então, veja, é aceleração constante? É, porque é 9,8 metros por segundo ao quadrado o tempo todo, né? O que é constante é a aceleração. Veja que conforme ela vai caindo, quanto maior o deslocamento, maior a velocidade, porque ela está acelerando o tempo todo, né? Então, quanto maior a altura que ela estiver caindo, maior a velocidade que ela vai atingir até o final, né? Então, é um movimento, assim, se você entendeu a questão do movimento uniformemente variado, aqui fica mais tranquilo, porque é exatamente o mesmo movimento, só que a aceleração constante aqui é a aceleração da gravidade, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, ela pode desacelerar se eu estiver jogando algo para cima, ou pode acelerar se ela estiver no movimento de queda livre, como eu fiz com a caneta, soltei a caneta aqui. Então, a aceleração dela, então a cada segundo eu aumento, e o que é? Vamos lembrar. O que é a aceleração? Não é a alteração da velocidade ou variação da velocidade em função do tempo? Então, o que significa ter 9,8 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo eu tenho uma variação na velocidade de 9,8 metros por segundo. É bastante coisa, né? É bastante coisa. Então, a cada segundo eu aumento a minha velocidade em 9,8 metros por segundo. Só que o que acontece? Vocês se lembram, né, que a gente tinha a questão das coordenadas, certo? Dependendo como estivesse na coordenada, eu tinha uma velocidade negativa, dependendo de como estivesse na coordenada, eu tinha uma velocidade positiva, né? Tudo dependia do referencial, né? Porque eu tinha um ΔX, e aí dependia do que eu usava como referencial. No caso da aceleração gravitacional, ou seja, do movimento de queda livre, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma coisa. Tudo depende do referencial. Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, vocês vão entender bem, eu espero, né? Vocês vão entender bem essa questão, tá? Então, vamos lá. A aceleração na queda livre é sempre dirigida para baixo. Então, assim, já começa por aí, né? Se você está no movimento de queda livre, cara, ela só vai aumentar a aceleração se estiver para baixo. Se estiver para cima, você está sempre contra a gravidade, né? Mas a gente ainda vai ver essa questão do referencial. Espera lá. Então, assim, tá até aqui, ó. Sempre para baixo, sempre para baixo, sempre para baixo, sempre para baixo. Sempre, né? Isso aqui é para vocês não esquecerem. Para ela aumentar a velocidade, tem que estar para baixo, né? Mas ok, vamos lá. Aí vem a pergunta, a aceleração da gravidade é positiva ou negativa? Depende do sistema de coordenadas. Nossa, já coloquei a resposta tão rapidinho assim, né? Já depende do quê? Do sistema de coordenada. Aquilo que você toma como referencial. Bom, mas aí você pode me perguntar, né? Fala assim, professora, mas você não falou, tá escrito aqui, né, que a aceleração em queda livre é sempre para baixo, então se algo está caindo, ele vai ser positivo, porque está acelerando, né? Se algo está subindo, ele vai ser negativo. Você acabou de falar isso, como é que depende da coordenada, né? Se algo está subindo, ele está desacelerando, vai ser negativo. Mas vocês se lembram quando eu comecei a falar lá de movimento uniformemente variado, que eu coloquei um desenho para vocês, e aí nesse desenho tinha um carrinho, né, que ele podia ter uma aceleração positiva ou negativa, se ele estivesse acelerando ou desacelerando, mas ele também poderia ter uma aceleração positiva ou negativa dependendo do eixo de coordenada, não era isso? Se não lembra, volta nesse desenho, volta lá na explicação que eu dei, mas eu tinha isso. Então, veja como, né, essa questão, esses conhecimentos vão se acumulando. Então, para o caso da queda livre, tudo depende do referencial também, tá? Então, além do positivo e negativo, que é aceleração e desaceleração, também existe aquilo que você coloca como referencial, tá? Mas calma, porque eu vou resolver
vou dar um exemplo aqui, dependendo do referencial, como ela pode mudar, mas vocês vão ver que dá a mesma coisa. Vocês só precisam tomar cuidado ao resolver e ver aquilo que você coloca como origem ou não, tá? Então, negativo quando está desacelerando, positivo quando está acelerando, né? Lembra que aqui é metros por segundo ao quadrado, só que tem a questão da coordenada. Tudo depende daquilo que você tomar como referencial. Então é por isso que está escrito aqui, ó. Tudo depende do sistema de coordenadas. Vamos continuar aqui. Ó, ele diz o seguinte, sendo assim um corpo em queda livre executa um movimento uniformemente variado, assim como eu coloquei para vocês lá no início, né, dessa apresentação aqui, dessa aula, cuja aceleração é aqui, ó, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Menos 9,8 porque ele está considerando que meu zero é aqui embaixo, e aqui a minha coordenada está para cima. Se a aceleração é para baixo, né, ele está considerando como menos, mas a gente já vai entender isso, calma, tá? Agora, beleza, ele colocou ali como menos, agora veja só, ele colocou como menos, ó, por causa do x, né? E aí, o que você vai fazer? Né? Então, por exemplo, se a minha coordenada está de 0 para cima, e isso quer dizer que meu corpinho lá, né, vamos supor, uma bolinha, está sendo jogada daqui para cima, ele está indo no mesmo sentido dessa coordenada, porque eu estou colocando que o 0 está embaixo e o 2 está em cima, né? Ele está indo de acordo com a coordenada, mas por que ele é menos 9,8? Porque ele está desacelerando, nesse caso. Ele está no mesmo sistema da coordenada, então, nesse caso, seria positivo, só que se ele está para cima, ele está desacelerando, tá? Ele está dando esse exemplo. Então, quando adotamos o referencial positivo para cima, então, ó, começa aqui em 0, tá vendo? E vai para 4. Eu já vou dar um exemplo prático disso, tá? Ele está indo para 4, então aqui está aumentando, né? Daí, o que acontece? Se eu estou usando isso aqui como referencial, tá? Se eu estou usando isso como referencial, ele vai desacelerar. Você vai desacelerar, então é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja, o mais importante se ele é um movimento uniformemente variado, e aí essas mesmas formulinhas que você utiliza para calcular o movimento uniformemente variado, você vai calcular também para a queda livre, até porque também é um movimento uniformemente variado. Qual vai ser a diferença? A aceleração agora é a aceleração gravitacional. Então aqui, ó, tudo que está como A, na verdade, se é um movimento de queda livre, ele vai ser, na verdade, utilizado o 9,8. Então, seja positivo ou negativo, aonde eu vou utilizar isso? Aqui, ó, em A. Ou seja, a aceleração agora vai ser, uma aceleração constante? Então eu só uso essas formulinhas quando eu tenho movimento uniformemente variado. Ou seja, a minha aceleração é constante, tá? Agora, o que acontece? Quando eu tenho um movimento de queda livre, eu tenho uma aceleração constante, que é sempre 9,8. Independente se é positivo ou negativo, a gente já vai discutir mais sobre isso. Mas independente de ser positivo ou negativo, é uma aceleração constante. Se é uma aceleração constante, eu posso usar exatamente as mesmas formulinhas, tá? As mesmas formulinhas. Então, você vai pegar, usa sempre essa tabelinha, fica com essa tabelinha na mão, tá? E aí, para resolver esse tipo de problema. No movimento de queda livre, eu vou usar exatamente as mesmas. A diferença é que, como é um movimento vertical, imagina então que algo caia, que você mora num apartamento e deixou cair uma caneta lá de cima. Então, o que acontece? Você vai calcular isso daqui, beleza. É a mesma coisa que calcular aqui na horizontal, só que a diferença é que se está na vertical, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar aqui a aceleração da gravidade, ao invés de usar a aceleração aqui, por exemplo, do trem, né? A aceleração na horizontal aqui, beleza? Continuando, o que a gente vai ter aqui? Um exemplo. E é nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês como a coordenada pode influenciar. Bom, galera, eu espero que tenha ajudado, que você tenha aprendido com esse vídeo. E se realmente ajudou, não esqueça, compartilhe com os amigos para que possa ajudar outras pessoas também, porque esse é o objetivo do nosso canal, ajudar o máximo de pessoas possíveis. Beleza, gente? E olha, esse foi só o início desse tema queda livre. Então, se você quiser ver outros vídeos, não se esquece,
se inscreva e ative o sininho da notificação para você ficar sabendo aí quando esses vídeos virão para o nosso canal. Até o próximo vídeo.